bem, 18 horas e 57 minutos, você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, e este é o Folha no Ar, segunda edição. Hoje, recebendo o juiz Ralph Manhães, com a presença dos jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Arnaldo ficou de folga no primeiro bloco aí. Né, Luiz? Já rolei os assuntos para esse, pelo menos, né? Que a gente vai começar. Vamos começar falando sobre a Operação Lava Jato, como eu falei antes da gente ir para o intervalo, Rafa. Você mesmo colocou aqui que a Lava Jato chegou a locais de investigação, chegou a figuras públicas de investigação que antigamente não se chegava. E a gente pode falar aí da Lava Jato, o personagem de maior destaque, que foi o ex-presidente Lula, que está preso por uma condenação em segunda instância, e a gente volta àquele debate anterior que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas teve todo um apoio popular em torno da Lava Jato, que ultimamente também parece ter algum tipo de desgaste, sobretudo quando o Moro, que foi uma figura que personificou a Lava Jato, mesmo sendo um juiz de piso da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele aceita o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro. E depois veio esses episódios que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente da questão da Vaza Jato, essa interação aí do Ministério Público com o próprio juiz, julgador e acusador, trocando mensagens conforme a Intercept divulgou. Você acha que hoje a Lava Jato tem menos apelo popular, tem menos apoio popular, melhor dizendo, do que já teve outrora quando as operações começaram? Eu não interpretaria dessa forma. Eu acho que eu sou um apoiador incondicional da Operação Lava Jato. Acho que ela trouxe muito benefício ao país, mudou muitos paradigmas. Eu acho que nós temos uma nova realidade, chegamos aonde a justiça chegou, onde nunca se chegou. Eu acho que isso é um fato importante, é um marco importante. A questão do apoio, eu acho que é muito temerário a gente falar que a gente não tem apoio. Até o Aloysio falou comigo daquela questão da convulsão social, né? Acho que as pessoas, muitas vezes, elas... Vilas Boas, né? Colocou. Vilas Boas, né? As pessoas, muitas vezes, nós vimos várias manifestações, então parece que a gente está medindo isso pelaquela número de manifestantes. Logicamente, com a série de manifestações que ocorreram, há um desgaste. As pessoas se acostumam, muitas vezes, com as notícias que antes a gente ficava debruçado, todo mundo vendo, cada dia era uma prisão, era uma situação nova. Isso foi se acostumando, então as pessoas vão se acostumando. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não apoie, né? O fato de a pessoa ver muitas vezes e ver essa reação que está ocorrendo agora contra a Lava Jato, contra o Poder Judiciário como poder, isso causa uma descrença. Então, essa descrença não pode ser medida como não apoio. Há uma descrença, um desgaste da opinião pública, das pessoas, de muitas vezes irem lá e sofrer revés que estão sofrendo. Então, isso é um desgaste. Então, não vejo, se fizesse uma votação, que seria uma coisa diferente, a manifestação dizer assim, a favor ou não, eu acho que não teria mudança nisso. Mas existem pesquisas de opinião feitas com critério estatístico que mostram que ela chegou a ter 95% de apoio. Ela não tem mais isso. Eu não sei, eu sou meio assim... negócio de pesquisa, assim, a gente vê tantos erros de pesquisa, claro que tem um instituto e tudo mais, mas... É uma metodologia científica. Eu acho que pelas pessoas, eu não creio que uma pessoa de bem seja contrária, assim... pode-se discordar de alguns fatos, algumas coisas pontuais, alguns excessos, algumas falhas, até porque a justiça é feita por homens e há as falhas mesmo, e os recursos estão aí para isso, mas que seja contrário a uma operação em que prendeu poderosos, em que se mostrou esquema de corrupção na maior empresa do Brasil, dinheiro no exterior, foi preso o presidente da Câmara, a gente está falando aqui só do presidente Lula, mas tem várias pessoas, o ex-governador Sérgio Cabral, você vê que está aí, há quantos anos a gente botar presunção de inocência para Sérgio Cabral, vamos botar aqui, é um contrassenso, né, do que existe, né? Então, assim, eu acho que o apoio tem. O primeiro grande nome foi Docídio Amaral, então presidente líder do governo do Senado. E foi o primeiro grande vulto preso. Aquilo ali assustou muito. Foi a primeira... Você imaginar que o Eduardo Cunha seria preso se não fosse a Operação Lava Jato, um homem poderoso, um homem que presidiu a Câmara,
um homem que estava cotado para ser presidente, né, porque ele fez antes um pouco do impeachment, ele chegou ainda, acho que chegou a ser cotado, né, pela articulação dele, temido e uma pessoa poderosa. Então, a gente imaginar que se chegou a esse ponto, logicamente... Até agora, não falou nada, né? Não cantou nada. Mas o que está... Como se diz na gíria de policial, é cadeiro, né? Cadeiro, né? Mas o que se fala, não é isso, cadeiro? Se diz também, já está acostumado ali, a pessoa depois se acostuma ali, fica ali, né? Mas eu acho que o que está existindo hoje é uma reação muito forte. E aí nós temos grande parte do Congresso, grande parte, tem um certo setor da imprensa, temos interesse político nisso, então enfraquecer a Lava Jato. Logicamente, há isso unido, porque justamente chegou onde chegou, e aí se não chegasse, não teria essa reação. Nós vimos aí a questão da lei de abuso de autoridade, que é um retrocesso, a gente poderia dizer sobre esse assunto aqui, mas... É uma vendetta, né? Na verdade, quer enfraquecer de toda forma, isso com base na Lava Jato. Isso foi uma reação ao próprio ministro Barroso também, a questão que deu lá contra o líder do Congresso, o líder do governo no Senado, né? O Bezerra. Então, diz que é uma retaliação, não sei, mas... Então, o que a gente vê? Então, não sei se esse apoio se transmite dessa forma. Acho que é uma tentativa de desgaste bem estruturada, bem feita, por setores que podem ser atingidos pela Lava Jato. E aonde que ela chegou. Então, acho que seria essa questão. Eu fiz uma pergunta ao Heron, eu gostaria de... entrevistou o Heron aqui, que foi juiz também de Campos, participou com você da check-in, você ficou com a criminal e ele com a eleitoral. Porque Moro, Arnaldo falou em Moro, que Moro aceitou e é muito questionado ser ministro. Mas antes disso, uma semana do segundo turno, ele soltou parte da delação do Palocci. Quando definiram a Haddad, aí, a popularidade do Lula no Nordeste realmente foi muito forte, muito rápido o crescimento, ultrapassou Ciro e deixou para trás. Uma semana antes do primeiro turno, né? Primeiro turno. Ele soltou uma delação que ele não aceitou enquanto juízo da ação penal. Eu perguntei a Heron, você faria isso? E pergunta a você faria isso? Eu acho que eu sou a favor da publicidade dos atos processuais. Mesmo que aqueles que você não tenha aceito em juízo? Eu acho o seguinte, se tem aquela publicidade, você pode recusar, mas torná-lo público. Você pode recusá-lo, mas esconder uma delação, você pode dar o seu critério de valor. Não sei aí como é que foi feito essa admissibilidade dele ou não sei, não tem realmente esse conhecimento, como que se deu essa situação, se é algum vício formal ou não, se seria apenas um vício, não se do conteúdo, ou seria uma questão apenas de formalidade que não foi aceita. Eu não conheço essa profundidade. Foi noticiado na época, o próprio Ministério Público não aceitou a delação. Nem ele aceitou enquanto juízo, ele não aceitou. Eu não sei, assim, eu não posso assim, muito entrar nesse assunto e dizer se ele agiu correto ou não na admissibilidade. Mas eu sou assim, muito a favor dos atos públicos, porque o processo é público. Há um interesse, né, social, interesse, né, público nas divulgações de todos os atos do processo. Então, tinha que tornar público uma semana antes da eleição. Mas acho que o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política, muitas vezes. Mas é que e os políticos usam muito isso, né? Sempre, não, está na hora, essa é a perseguição, porque agora, quer dizer, senão a justiça não vai. Nós temos eleições de 2 anos, nós temos um período eleitoral aí, tanto para prefeito, depois como governador e tudo mais, 2 anos. Um ano antes, 6 meses antes, para fazer nada, porque período. Então nós vamos ter. A justiça vai ficar parada, porque sempre o processo é interesse eleitoral. E muitos fatos ocorrem, não pode ter deixado a Lava Jato deixar de andar, porque é o período eleitoral. São duas para mim, vertentes que eu não vejo o Moro como uma pessoa bem intencionada, eu não vejo como uma pessoa que tenha, assim, eu já tive até um contato com ele, como uma pessoa boa, com boas intenções. Eu acho que o interesse é tornar pública essa questão. Você falou agora do Moro e para o Ministério da Justiça, né? Eu acho que, coitado do Moro, se eu tivesse como juiz hoje. Se não tivesse
né, com essa questão que vocês vão falar depois da Vaza Jato, que se diz aí, né, se ele tivesse como juiz, quer dizer, toda essa corrente querendo acabar com a Lava Jato, ele estaria sendo trucidado lá. Eu acho que, então ele está, para ele, né, pensando para ele, está melhor onde que ele está do que ele tivesse na posição anterior. A Luiz fez uma pergunta, né, que se você liberaria a delação. E um convite desse porte? Você ter atuado num processo que, queira ou não queira, de alguma forma beneficiou o candidato eleito, o Bolsonaro se beneficia da queda do lulopetismo, mas por culpa do lulopetismo, não estou aqui inocentando nem Lula, nem o PT, nem o envolvimento da Lava Jato, mas isso reflete nas urnas, há um antipetismo forte que leva o Bolsonaro a vencer, e depois recebe o convite nessa mesma esfera para ser um ministro de Estado. Eu acho que o convite aconteceu depois, não aconteceu quando estava o processo, né, que você tem conhecimento, é isso. A segunda versão oficial foi o Paulo Guedes que fez a ponte, né? Não tinha essa relação, até, não sei se vocês lembram, uma situação que o Bolsonaro tem uma imagem, se procurar, acho que no YouTube, alguma coisa na internet. Ele vai falar com ele. Ele vai falar com o Moro nem fala com o Bolsonaro. Direito, né? Uma coisa bem seca mesmo, né? Então, como ele né? Não tem essa relação. Eu acho que o cara, ele ser juiz, ele quer mudar. Acho que a maioria das pessoas que não tem nenhuma relação, eu acho que isso acontece, Luiz e Hernando. Há uma politização muito grande sobre isso. Tudo que acontece é muito politizado ali. Então, a falta de aceitação dele ali, um outro segmento que se sentiu prejudicado na eleição, que perdeu a eleição, que se sente prejudicado, normalmente vai escolher umas armas para falar que realmente daí ele já estava ligado antes e que ele não poderia assumir. Mas eu não vejo nada demais uma pessoa que ter participado, só porque ele participou da operação e ter entrado como ministro da Justiça, né, é um cargo importante na República e que tem papel importante no combate à corrupção, combate à criminalidade. Eu não vejo nada demais assim, sendo demonstrado nenhum interesse escuso ele participar, porque ele participou no processo, porque uma pessoa foi presa. Acho uma politização muito grande em cima dessa questão, que ainda a eleição não acabou, né? Continua, a eleição passou, mas... Parece que não acabou de 2014. Não acabou de 2014, então nós estamos em luta ainda. Então, qualquer ato que tiver tomado, qualquer coisa, a Lava Jato ficou muito em voga, vai ser politizado. Agora, o ministro Gilmar Mendes foi entrevistado na segunda-feira pelo Pedro Bial, no Conversa com Bial. Eu não lembro se foi na segunda ou na terça-feira. Essa semana foi meio corrida. Passada foi no Roda Viva também. Foi no Roda Viva. Mas ele usou uma frase sobre o Moro, ele é muito crítico, agora é muito crítico à postura do Moro. Ele disse que o Moro chegou como um primeiro-ministro. Bolsonaro precisava dele. Hoje é aquele personagem que o Bolsonaro leva para ver o jogo do Flamengo. Eu não ia reclamar se alguém me levasse para ver o jogo do Flamengo, não. Mas nesse ponto aí, ele quis dizer que hoje é o contrário. É o Moro que precisa do Bolsonaro. Você concorda com o ministro? Há um desgaste da figura do Sérgio Moro? O ministro Sérgio Moro deu uma resposta, né? Eu não vi a resposta. Você deve trazer? Qual foi? Tem uma resposta dele sobre esse assunto aí, né? Eu não vi essa resposta. Eu não vi, não. Depois pesquisar. Vamos pesquisar aqui. Eu não acho isso. Eu acho que ele está desenvolvendo um bom trabalho em questão da criminalidade. Você vê que diminuiu a criminalidade. A gente tem que saber também o que a gente quer também. Todo mundo reclamava muito da criminalidade. Né? Ele respondeu aqui. Moro responde desmonta Gilmar. Não tenho medo de ir a locais públicos. Acho que está a resposta aí. Então, Gilmar até em Portugal foi acossado, coitado, caminhando. Você viu esse vídeo? Eu acho que caminhando em Lisboa. Eu ouvi dizer que já circulou, né? Então, não sei, não tem assim mais. Foi ele caminhando em Lisboa, o camarada brasileiro foi atrás dele falando. Não cheguei a ver especificamente esse. Estou aqui por sua causa, Gilmar, que você sai do Brasil e tal. Então, assim, eu acho que ele tem uma popularidade grande, isso é inegável. Eu acho que ele, claro, no começo do governo, ele talvez foi tratado pelo próprio governo como uma pessoa de mais, né, de mais referência e tudo mais, mas eu não critico a posição dele. Eu acho que é um profissional íntegro, a minha posição que eu tenho dele é um profissional íntegro e que está fazendo um bom trabalho. A gente reclamou tanto aqui no estado do Rio, principalmente da criminalidade que a gente vinha passando aqui, em Campos também, a gente sentiu isso daí, um aumento isso daí, então a gente está tendo uma redução, isso daí é um trabalho louvável que a gente tem que elogiar, é
um trabalho reconhecido. Hoje nós temos na imprensa, está sendo divulgado essa redução de 20 e poucos %, é uma coisa bem importante. Agora, é claro, no Rio também, essa questão das balas perdidas também tem gerado muita reação, né? Mas Criança, é uma coisa... a gente muitas vezes tem você que... achou que é daquela frase do Whitson, do tiro na cabecinha? Você achou infeliz? Eu acho que a expressão não precisa... Acho que a expressão como é posta não fica bem. Talvez pode-se ter um objetivo do que falar sem usar essa expressão, dar uma conotação para gerar críticas pela forma que se fala, Parece né? um certo sadismo, né? Não precisa... Acho que pode usar outra forma, vamos combater com rigor e tudo mais. Mas você é favorável que um criminoso armado com fuzil seja abatido pela polícia? Olha só, isso? eu acho que a pessoa que está com fuzil, você não pode ser considerada como uma pessoa normal que não seja um terrorista ali, que está em potencial perigo a terceiro. Logicamente, a gente não está com fuzil para brincar de fuzil. Eu acho que a política de endurecimento, acho correto. Acho que em nenhum lugar do mundo você vai se imaginar, você vai andar em Paris, você vai andar em Londres, você não vai ter um fuzil, ninguém, se tiver um fuzil, vai ser abatido. Eu acho que é uma situação extremamente grave a pessoa andar com um fuzil na mão. Né? Qualquer arma, mas um fuzil é uma arma de guerra, é uma arma que realmente... Vaza a parede. Você está evitando, a pessoa com fuzil, você está evitando, quando você neutraliza essa pessoa, não importa como, prendendo, tudo mais, você está evitando que a pessoa mate um inocente, mate pessoas, pratiquem assaltos, pratiquem vários tipos de crimes. Essas balas perdidas, quem muitas vezes também critica, parece que é sempre a polícia, a comunidade também tem dificuldade de falar que vem de lá, que ela não pode assumir que vem do tráfico, senão ela porque senão sofre retaliação. Sofre retaliação. Então está sempre... Quer dizer, claro que pode ter os exageros da polícia e tudo mais, mas tem que ver outro lado também. Para combater o crime, infelizmente, não pode ser só com flor e conversa, que realmente a gente viu que... Essa frase de Bolsonaro. E conversa, né? Com flor e conversa, realmente mas é uma frase assim, é uma situação difícil, é uma criminalidade forte, ela é organizada, ela teve com um aparato muito mais forte que a própria polícia, que o Estado, quer dizer, tinha um armamento, você pega armamento aí dos traficantes e do pessoal do crime organizado. As milícias também. As milícias, fortíssimos. Então o Estado tem que combater, infelizmente. É uma situação que nós chegamos. O problema, Luiz, é que nós deixamos chegar a essa situação. Esse é o problema, né? Que a gente tem que combater isso antes para evitar todo esse celeuma que a gente está passando hoje aí, de todo mundo discutindo isso daí. Como a gente estava na nossa pauta aqui de falar da Vaza Jato, mas chegou uma pergunta do Edmundo Siqueira, blogueiro nosso da Folha, eu vi aqui. E que é sobre o assunto também. Eu vou aproveitar a pergunta dele aqui. A Vaza Jato expôs orientações do Moro para a parte acusatória. Essa proximidade do juízo semeia nulidade no processo. Ele pergunta, na verdade, essa proximidade do juízo semeia nulidade no processo, uma vez que não temos a figura do juiz de instrução? Olha só, primeiro é o seguinte, essa Vaza Jato, eu tenho uma posição muito firme com relação a isso. Primeiro, a prova ilícita, é uma prova obtida de forma criminosa, que não se tem autenticidade. Eu acho que se dá muito atenção a uma prova que não tem como se comprovar se há adulteração dos diálogos ou não. Então, a primeira questão que eu posto, ele não pode ser usado em prova nenhuma, a meu ver, como uma prova irregular dessa forma, de meio criminoso, não poderia ser usado em qualquer processo. Com relação à proximidade, que se existe no meio forense, é o contato também com o advogado vai despachar com o juiz. Nós vemos lá no Supremo, que a gente vê lá, por exemplo, tem ações lá, em que os deputados vão lá, grupo de senadores vão lá, grupo de deputados vão lá Hoje conversar mesmo, com o juiz. O Vladimir teve com Rosa Weber sobre o julgamento do dia Então, uma coisa... dia 20 de novembro. Isso É outra questão que tem que falar. São pessoas, os advogados falam, assim como os procuradores falam. Você viu o livro do procurador que vazou na internet, do Janot? Tem algumas conversas ali que ele vai conversar com o relator. Existe uma conversa natural, mas acho que tem que respeitar principalmente a autonomia e independência de todos, e ninguém vai agir pelo outro que falou, tem independência, que o advogado falou, que o promotor falou, cada um tem seu posicionamento, e o juiz não pode estar, nem o promotor, não tem hierarquia, nem com o advogado, todos estão desempenhando sua função, vão levar o caso ao juiz, o juiz às vezes pode chegar para o advogado e falar, doutor, essa tese aí, não sei se está muito boa não, doutor, essa tese aí que o senhor está defendendo, uma coisa assim mais ou menos normal, sem intenção de ser um conluio,
Né? Isso pode acontecer. Mas no ponto de orientar, aceita essa testemunha, não aceita essa delação. Estou falando, esse diálogo, orientar a forma da esse peça, diálogo, do parquê. Eu questiono muito esse diálogo. Eu parto com esse diálogo, é um diálogo criminoso, eu não aceito essas questões. Isso vamos supor que isso tenha acontecido, seja verdade. Eu concordo com você, lógico, extraído de maneira criminosa, não pode ser usado em juízo. Mas o que revela? Qual a sua opinião enquanto operador do direito, enquanto magistrado, sobre o que revela? Você, num processo, você acha que é uma maneira ética de agir? Não é ética, eu não sei como é a tonalidade, o tom que se usa, numa certa expressão, parece que até você pode ler uma situação e interpretar de uma forma que você está sendo induzindo, outro você pode interpretar de uma forma que você está apenas questionando aquela questão, apenas indagando, é isso mesmo, você vai... Entendeu? Então, acho que ele é muito questionável, eu não vi, pelo menos nas mensagens, eu não vou dizer em todas as mensagens, mas o que eu vi ligado ao juiz Sérgio Moro, eu não vi nenhuma ilegalidade. Eu não consegui ver nenhuma ilegalidade. Eu falo em assim, ética. Não vejo. É que eu falei, o advogado também, quando vai chegar lá, o advogado chega, é normal, os advogados, os deputados, quando vão despachar com o ministro, eles vão pedir lá, e o ministro não responde nada, fica todo mundo olhando coisa, ou com o ministro do STJ, ou com o desembargador, ou com o juiz. Os advogados vão falar, doutor, olha aqui, meu cliente está preso aqui, estou alegando isso daqui, essa prova aqui pode não estar boa, alguma coisa. Essa é uma questão assim, muito natural, você começar sem tentar influenciar o outro. O importante é não tentar influenciar o outro e não participar de que esquema que para se produzir uma situação. Eu acho que isso é muito usado, Luiz. Voltamos àquela situação das pessoas querendo de novo batendo lá, dando muito forte para tentar destruir a Lava Jato. O problema é a notoriedade que o Moro ganhou e naturalmente ganha rejeição também, né? Então quando vaza esse tipo de informação. Né? O Moro, da mesma maneira que o Moro ele é endeusado por querido, muitas pessoas, por exemplo, em relação à atuação dele com o lulopetismo, ele é. Talvez se fosse outro. Negócio, vai se alegar nulidade de um processo, por exemplo, do Cunha, vai devolver. O dinheiro vai ficar o quê? O dinheiro não vai devolver o dinheiro também para ele? Vão devolver o dinheiro para esse pessoal todo? Quer dizer, uma coisa. Então não estão se dando importância a uma questão tão pequena. A meu Talvez ver, se fosse outro juiz. Os crimes estão sendo esquecidos das pessoas, porque esse é o foco daquelas pessoas que querem mudar realmente o foco da prisão. Para tirar o quê? Contra a Lava Jato. Então, estão se discutindo conversas, pequenas conversas roubadas, conversas que podem ter sido editadas, adulteradas, conversas que muitas vezes não mostram nada de nada, conversas que tem com ambas as partes e que vai chegar num ponto que as pessoas esqueceram os graves crimes que foram praticados. Essa a intenção. Não é. O que eu pergunto é o seguinte, vou trocar a pergunta. Na sua posição, não de magistrado, você é cidadão. Você é condenado, ou eu sou condenado, enfim, você é qualquer pessoa, indeterminado. E você tem sua liberdade, privação de liberdade, né? E você vem à tona, de maneira ilegal ou não, diálogos que mostram uma proximidade muito grande entre a acusação e quem te condenou. Qual seria a sua reação como cidadão? Não, olha só, claro que o direito do cidadão, o direito condenado, o direito de espernear, o direito consagrado, o direito constitucional dele de espernear. Esse claro, se eu for condenado, mesmo que eu seja justamente, eu vou espernear. Né? Mesmo que eu for justamente, eu vou espernear, o que for, não sei, né? É o jus esperneante que a gente fala, tem que espernear. Agora, a gente já olhando uma coisa mais fria, né? Essa proximidade é o quê? De que tipo de proximidade é isso? Agora, se for um conluio, isso é outra coisa. Criaram provas, criaram situações, é diferente. Agora, já existe a prova, existe tudo. Conversas republicanas que não sejam, que não há interferência, até porque não é a hierarquia. Eu não vejo, eu converso com a defensoria, assim, conversa com advogados. Eu tenho aberto meu gabinete para conversa com qualquer advogado que venha conversar, eu não tenho esse problema. Então, isso vai fechar para todo mundo. Não vai conversar mais com o advogado, não vai conversar com o promotor, com o defensor, com o procurador. Não daria no Brasil não tem. No Brasil, às vezes que fazem isso. Sim, eu parti para isso daí, né? A pessoa pode conversar com a acusação e defesa, os advogados das duas partes, né? Mas não é isso a prática no Brasil. Sim.
Isso não é uma prática do Eu Brasil. queria que a gente não colocou naquela... discutiu que a pauta, antes de acabar o bloco, Cláudio, se Sim. você me permite. Sim, tem mais 10 minutos aí, tranquilo. Arnaldo, também, a questão do julgamento no dia 20 de novembro, está na pauta, né? Da lei de partido dos royalties, aprovada no Congresso em 2012, tá? Segura desde 2013, por uma liminar da ministra Carmen Lúcia, cujo mérito vai ser avaliado agora, Madim, né, do Ação Direta de Constitucionalidade, 1470, não é isso? 4.917. 1917, do governo estadual, na época, governo estadual, e vai ser julgado o mérito. A discussão complexa, envolve a questão do pacto federativo, enfim. Mas você, como jurista, o que você acha da constitucionalidade ou não dessa lei de partilha? Primeira coisa, a discussão sobre o royalties de Minas, do minério de Minas, Minas Gerais está lá. Ninguém discute. Tem uns royalties lá, que os royalties são a contraprestação pela atividade de exploração, né, de forma a indenizar, de caráter indenizatório, de forma a indenizar pela exploração e o dano causado àquele local ou àquela pessoa, o que for. Em Minas teve dano aberto de mineração, né? Sim, Matou muita gente. mas lá tem o royalties, lá tem os royalties, o royalties não se discute essa partilha. Lá tem os royalties de minério e ninguém se discute isso. É porque o petróleo, o pessoal está interessado, né? Eu, sinceramente, não vejo muito sentido em você pagar royalties a estados e municípios que não são produtores. O royalties, na verdade, ela é para indenizar. Você vai indenizar um município não produtor, vai indenizar um estado não produtor, eu não vejo nenhum sentido nisso. Isso perde a característica de royalties. Vira um imposto para distribuição genérico. Já não é virar royalties. Royalties tem uma característica de indenizar aquele ente onde foi explorado e tudo mais. Então, o estado do Rio é um estado explorador, São Paulo, eles têm que ser indenizados. Bacia de Santos, Bacia de Vitória. Nós temos lá hoje, em Manaus, em Amazonas, estão se distribuindo royalties? Não. Distribuindo royalties de minério? Não, mas o petróleo tem que ser distribuído. Então, na verdade, acho que está fugindo aí. Não tem sentido isso, daí é uma vontade política. Juridicamente, não vejo... juridicamente, não vejo como estados e municípios não produtores receberem royalties. Então você acredita que no Supremo o Estado do Rio possa sair vencedor Eu não sei. desse julgamento? Sinceramente, Porque a gente só se pra- morar no porque estado do Rio, a gente queria, mas assim, a gente morar aqui, porque essa é uma grande perda, eu acho que isso daí também advém Não, isso de uma má utilização. é um acho que terço da receita total de Campos. As pessoas não têm ideia do que isso é. é um impacto muito grande. É um Vai ser terço. impacto muito Hoje grande. já saiu a mudança da folha de pagamento, passou a ser no 5º dia útil. Né? A gente está vivendo já momentos difíceis, Não, sem porque mexer nos os royalties olhos. de Campos já estão caindo, Já porque tô- são campos maduros. Sim, O sim. primeiro carregamento comercial, eu sempre falo, isso foi de 77. Meu pai cobriu. Sim. Meu pai que fez um furo Aliás, internacional, foi até foi preso uma pelos história militares. fantástica, eu estava ouvindo. Aí ele teve que jogar Aegis pela porta do avião, aí ele foi rastejando pelo aeroporto e mandou o filme pro Rio. É outros tempos, né? Ou seja, 77 para cá, são quantos anos? Eu sou ruim em matemática. Tinha dá mais emoção, 42, né? 42 anos? É. Então, muito tempo. Os campos já estão em declínio. Agora, mudar a lei de partilha... Não vai resolver muito para os É municípios. pra ninguém, Não vai resolver muito e vão prejudicar muitos outros. sei, Quer dizer, do vai Rio. ter pouca efetividade para os outros municípios e para o outro estado e vai haver um grande prejuízo para os estados produtores que já consequência, vivem. sim. Só uma pergunta, então, aí, abusando da boa vontade de repente, mas se o senhor fosse advogado de um estado produtor, porque há uma expectativa de negativa lá, até foi divulgado o placar Não, de... o próprio Itzel, eu ia falar isso, que é seu ex-colega, né? Foi magistrado federal, embora fosse ser estadual e federal. Ele, na reunião do dia 10, Arnaldo, Dia 10. dia 10, ele falou que a briga do Supremo está Quinta-feira perdida. Tá passada. perdido. Então a O gente... sistema, o Supremo decide muito politicamente, né? Então, acho que tem uma questão política aí também. Aí a pergunta é, depois dessa etapa, qual é o caminho que a gente pode recorrer aí, uma coisa assim para acender uma luz no fim do túnel para a gente, já que no Supremo a coisa está brava. O Supremo tem a última palavra, aí fica difícil, né? O caminho seria tentar fazer uma nova lei de partilha no Congresso, né? Sim. Esse seria o caminho. O Itzel E já está apontando isso como E ainda tem a Solução. devolução, né? Tem a Ainda devolução. Tem a devolução. que retroage. É de 2013? Eu não acredito que eles criariam essa figura, o efeito
ser um efeito retroativo. Seria muito prejudicial. Cristiano Oro já bate do que muito nessa tecla, Ralf. Ele encalca, porque varia, porque commodity internacional no dólar, então varia, mas assim, de 29 a 32 bilhões. Um Estado que só vive porque está em regime de recuperação fiscal. Mas o que o Rafa está falando de não acreditar também é meio daquele parecer que a gente viu do Janot, quando era ainda Procurador-Geral da República. Ele colocou que não gostaria que era a favor da partilha, a constitucionalidade da partilha, mas que desse 2 anos aos municípios e estados produtores para se adaptar à nova realidade, um período de 2 anos e que não fosse retroativo. A partir desse período. A modulação, que se chama. Não, a própria LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ser cumprida com o município perde um terço do orçamento. Ou você vai ter que mexer na estabilidade do servidor, porque ele vai ser obrigado a demitir. É matemática, a conta não fecha. Vai se mexer numa coisa que já estão dando muitos anos, né? É uma estrutura todo do Estado, do município, toda organizada, com uma estrutura de anos, chega a ser décadas, né? Nessa situação, e se altera, e que eu falei, de pouca prática. Impacto de pouca... social, veio das outras que era antes dos royalties que das outras é hoje, em 20 anos, 30 anos. Maricá é quase Maricá 70%. Mas Maricá está começando, né? O impacto ainda eu estive no Rio, a gente estava conversando sobre isso. Maricá, pelo menos, está começando agora. O impacto, claro que vai sentir. Já está asfaltando quase que a beira da praia. Mas aquele fenômeno que o Norte Fluminense passou com calçadão de do Paz agora chamar bonitinho, né? Calçadão tá passando de pelo canto da sereia. Exatamente, né? mas está começando agora. E já nossa região vive isso há alguns anos. Né? Não, que frequenta... Eu frequentei Resa Justa nos anos 80. Quem vai, uma mudança muito grande. O que era, ver o que é hoje. Sim. Eu morei lá uma época. Como você vai nessa dar... época aí. Os números da Firjan falam em perda de 500 mil... De 1920, perdão, 2020 a 23, 500 mil vagas na rede pública de ensino estadual. 4 milhões de atendimento de saúde na rede pública estadual. Isso é caos, isso é quadro de guerra. Eu tenho pensado muito na segurança. Como é que vai ser para abastecer carro? Como é que vai ser? Vai ser uma quebradeira grande. Isso é muito perigoso. Abastecimento de água. Gente vai ficar sem abastecimento de água. Essas são condições mínimas de sobrevivência. Né? É uma coisa... vamos fazer um intervalo para partir pro... 19h30, conforme a gente havia combinado. A gente faz um rápido intervalo e volta, porque tem outros assuntos, né, Arnaldo? Se quiser deixar alguma pergunta aí para... Não, no próximo bloco, então, a gente vai pegar esses processos locais que a gente comentou aqui já sobre alguns deles, inclusive sobre espernear, a gente já falou alguma coisa, né? Já meio que aventou o que vem, que é a questão da chequinho, a questão da caixa d'água, processos que são ligados à política local, e até mesmo a gente falou da Lava Jato lá no primeiro bloco. Eu estava comentando com o Ralf aqui antes de começar. Quando a chequinho... deflagrou mesmo, foi ali no período eleitoral de 2016, eu fui cobrir uma manifestação nas ruas que as pessoas gritavam que Heron é nosso Moro, o grito de guerra na frente do prédio da Justiça Eleitoral, e falar sobre essa similaridade também desses casos. E só registrar aqui, o programa é democrático, aberto aqui nas redes sociais, estamos ao vivo no streaming. Sebastião Carlos Freitas, que foi editor-geral do jornal, um jornalista que tem muito respeito, está agora em Minas, né, e faz aponta uma possível contradição que você falou, vou levar, né? O programa é aberto, quem quiser se manifestar aqui pode se manifestar. Primeiro ele disse que é a favor da divulgação dos fatos, defesa de Moro. Agora está errado divulgar. No caso da Vaza Jato, da Intercept. Corporativismo. Eu vou deixar isso com você na próxima. Um foi obtido por forma criminosa e outro foi obtido de forma legal pelos meios legais. Há uma diferença muito grande nisso daí. Nenhum ato do juiz Sérgio Moro que eu saiba foi por meio criminoso ou por uma organização criminosa de hacker para pegar essas mensagens e divulgar, que a gente não tem nenhuma autenticidade, ao passo que outros estão num processo sujeito a contraditório, ampla defesa, fiscalização, tudo. Acho que é uma dificuldade. Do Palocci, acho que é uma grande diferença de um fato para outro. A maneira como se chegou... Lógico, né? Lógico. Bom, agora são 19h31, você está ouvindo a Folha FM, são 19h31, a gente volta em 2 minutos no máximo com o juiz Ralf Manhães e a participação dos jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa aqui no Folha no Ar, 2ª edição. E só avisar, daqui a pouco, a partir assim que concluir o programa, a gente começa então o programa Folha MPB, e hoje teremos a edição de Folha Imóveis. Olha, tem um aviso aqui da Águas do Paraíba,
a gente passa rapidamente. A empresa Águas do Paraíba informa que voltará a fazer necessária interdição nesta quinta-feira, dia 17, portanto hoje, a partir das 24 horas até às 5 horas da manhã de sexta-feira, dia 18, na Avenida 28 de Março com a Avenida José Alves de Azevedo, para concluir as obras de interligação da estação de tratamento de esgoto sul, que é a Chatuba. Sexta-feira passada ela precisou fazer essa operação e tinha o evento, meu pai, o Federal Kids, obrigado, Arnaldo. E aí foi um nozão no trânsito, muita gente reclamou, né? O final de semana todo. O final de semana todo. Que aí embolou o medicamento, mas por conta do Federal Kids. Mas esse final de semana não teremos o Federal Kids. Mas no domingo a Arthur Bernardes é fechada regularmente. Então é até interessante que faça mesmo, aí eu vou só fazer uma pequena observação aqui, é até interessante mesmo que a Águas do Paraíba faça na quinta, na sexta, no sábado, já que no domingo a Arthur Bernardes vai estar fechado. Ficou inviável as duas vias importantes da cidade fechadas no mesmo dia. E a informação que a gente tem aqui, é uma nota oficial, né, é que será somente amanhã, durante a madrugada de hoje. De hoje para amanhã. De hoje para amanhã. 19 horas 33 minutos.